mas todos ouviram um grito vindo de lá de cima, e alguém descendo quase caindo, o mais rápido que podia. A brincadeira acabou, todo mundo quis saber o que houve. Estava na rua com um grupo de amigos, brincando de polícia e ladrão, e como a rua onde estávamos quase não passava carros, aproveitávamos para correr na maior área possível. Todos que estavam juntos moravam pelas redondezas, então não tinha problema para nenhum de nós ficar até tarde por lá. Foi uma noite muito divertida, de início, mas conforme foi ficando mais tarde, as coisas foram ficando sinistras. Estávamos nos concentrando principalmente em uma parte onde a rua era mais larga. Ali normalmente as pessoas deixavam alguns carros estacionados, mas de noite não tinha nenhum, o que dava ainda mais espaço. Também bem de frente para essa parte da rua, tinha a entrada de um quintal medonho. Todos tinham muitas histórias sobre coisas que viram por lá, e só de ver como era a entrada, dava para acreditar. Era uma subida de terra, com muito mato dos dois lados. Esse tal quintal em si era muito grande, e cercado de vegetação. A casa que ficava lá dentro não era muito mais animada. Olhando diretamente para ela, já dava para sentir uma agonia, como se alguém estivesse olhando de volta. Dava para sentir que não era bem-vindo. Nesse dia, essa casa já estava abandonada há algum tempo. O homem que morava lá já havia falecido, porém, ninguém sabe ao certo como. Enquanto ele era vivo, fazia muitos saírem fugidos de lá. Ninguém era bem-vindo no quintal dele, mas muitas pessoas, até mesmo eu, entravam escondidos, seja para cortar caminho para a rua do outro lado, ou para fazer qualquer outra coisa. Voltando à noite em questão, conforme as horas foram passando, a rua foi ficando mais deserta, até chegar ao ponto em que só tínhamos nós que estávamos brincando. Só dava para ouvir os nossos passos descalços correndo de um lado para o outro e tudo o que falávamos. A iluminação da rua não ajudava tanto, só tinha um poste por perto para ajudar a clarear um pouco. Mas para falar a verdade, eu gostava desse cenário, sempre me senti um pouco atraído por esse clima assustador. Vale dizer que, se na rua já estava com pouca luz, imagina subindo naquela casa sinistra. Em um momento da noite, enquanto uma menina estava fugindo para não ser pega, ela subiu correndo naquela casa, e quem estava atrás dela não quis subir junto, mas ficou esperando ela voltar. Ela, percebendo isso, subiu até chegar perto da cerca onde ficava de fato o portão de entrada. Ninguém além da pessoa que tinha corrido atrás dela percebeu, mas todos ouviram um grito vindo de lá de cima, e alguém descendo quase caindo, o mais rápido que podia. A brincadeira acabou, todo mundo quis saber o que houve. Ela começou a dizer que quando chegou lá em cima, começou a reparar em volta, na casa, que estava sendo iluminada pela única claridade que chegava lá, da lua. Ela começou a sentir arrepios enquanto ficava olhando ao redor, mas de repente, ouviu um barulho estrondoso vindo de dentro da casa, como se fosse uma porta abrindo rápido e batendo na parede. E então, ela falou algo que deixou todos arrepiados. Disse que ouviu alguém falando atrás dela, bem no ouvido, mandando sair da propriedade. Todos se arrepiaram porque era exatamente o que o ex-dono daquela casa falava, e não sei quanto aos outros, mas eu consegui sentir exatamente a sensação de ouvir aquilo com a voz dele. Como se já não estivéssemos assustados o suficiente, quisemos subir para ver se a gente presenciava algo. Chegamos lá em cima, e logo percebi que a porta da casa estava aberta. Não me lembro se sempre esteve assim, e ninguém mais soube dizer. Enquanto olhávamos para casa, para mim era nítido que algo estava lá dentro. Furioso por estarmos curiosos na entrada, dava para ouvir muitos sons de coisas batendo e caindo. Para mim, o pior era a sensação de perigo que vinha de lá, e achei melhor encerrar aquela aventura por hoje, mas com certeza eu iria querer voltar.